Welcome back to the program. We are here with Syed Mohammed Marandi. Bem-vindo de volta ao programa. Estamos aqui com Syed M. Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe iraniana de negociações nucleares. Obrigado por voltar. Muita coisa está acontecendo no mundo, mas pensei que poderíamos focar em Netanyahu, que acaba de chegar a Washington. Segundo a mídia israelense, ele quer discutir Gaza, o Hezbollah, o Irã, muitos problemas, e a maioria deles parece ser resolvida por meio da guerra. Quais são as suas expectativas para essa reunião? What expectations do you have for this meeting? Well, thank you very much for inviting me Bem, muito obrigado por me convidar. Espero que você tenha aproveitado o Natal e desejo a você, a sua família e aos seus telespectadores um excelente ano novo pela frente. E para nossos amigos, irmãos e irmãs ortodoxos e armênios, espero que tenham um Natal maravilhoso chegando. É Netanyahu e Trump, então realmente não podemos prever muita coisa. Trump, é claro, é alguém que está sempre mudando de posição. Pelo que entendo, ele tem uma personalidade fraca. É facilmente persuadido a seguir em diferentes direções. Já discutimos isso antes, mas quando ele voltou ao cargo pela primeira vez, teve a oportunidade de acabar com a guerra na Ucrânia. Ele poderia tê-la encerrado imediatamente. Falou sobre isso durante a campanha, mas não o fez. E eu acho que isso apenas mostra o quanto ele era fraco, mesmo quando tinha um mandato, quando tinha apoio popular, quando era sustentado por uma forte maioria de americanos. Nos estados decisivos, ele tinha uma maioria absoluta, mas fracassou. Então acredito que isso foi um sinal do que estava por vir. E Netanyahu, é claro, é alguém que precisa permanecer no poder. Ele e sua esposa, que também é uma figura muito influente dentro dos círculos sionistas. Portanto, ele precisa de crise. Ele precisa de crises. Mas o caminho à frente é difícil. O Líbano, o Hezbollah vem se preparando ao longo do último ano. E o mundo, sinceramente, acho que não vai mais tolerar o regime israelense. As pessoas o detestam em todo o mundo. A opinião pública, mesmo no Ocidente, voltou-se contra o regime, especialmente nos Estados Unidos, o que é mais importante do que em qualquer outro lugar. Então, outra guerra, eu não acho que seria algo bem-vindo, em nenhum lugar, exceto entre sionistas, neoconservadores e cristãos sionistas que nos dizem que Jesus apoia o genocídio. Pelo menos o Jesus deles, não o Jesus que o restante do mundo cristão e os muçulmanos conhecem, que seria totalmente contra o genocídio e contra a injustiça. Mas, de qualquer forma, uma guerra com o Irã também teria consequências ainda piores, porque os iranianos se prepararam. Eles têm trabalhado muito nos últimos meses para fortalecer suas capacidades de defesa e de ataque. Então há uma guerra em andamento. Na verdade, o presidente Raisi disse que os Estados Unidos e o Ocidente estão travando uma guerra em grande escala contra nós e contra o regime israelense. É uma guerra econômica. Eles estão sempre tentando causar discórdia interna, e isso vai continuar. Mas se Netanyahu vai receber permissão de Washington ou apoio de Washington para fazer algo grande, ainda está por ver. De novo, não é um bom momento para o regime, porque as pessoas têm assistido a mais de 2 anos de genocídio e passaram a enxergar isso como genocídio, o que é muito importante. Então, se ele reiniciar algo, mesmo que na verdade nunca tenha parado, quero dizer, ele está matando gazenses diariamente, crianças libaneses, matando pessoas. Nada realmente parou. A limpeza étnica na Cisjordânia continua. Adolescentes na Cisjordânia estão sendo mortos. Mas se ele expandir a guerra novamente para uma grande crise, não acho que isso vá terminar bem para o regime. Well, it's reading today in the Times of Israel. Eu li hoje no Times of Israel que a mensagem de Netanyahu para Trump foi que Trump poderia ser lembrado por resgatar os reféns e destruir o Hamas. Ou poderia ser lembrado por ter sido enganado pelo Hamas e por preparar o terreno para futuros conflitos e mais derramamento de sangue em Gaza.
Então, realmente parece, como você estava dizendo, que se ele for fraco, e é preciso ser fraco, imagino, por definição, para cair nesse tipo de manipulação, ni habitat sitting row está chegando. E está lá, por mais de Gaza, engano, e claro, contra o Irã. Lebanon and of course against Iran. But it is interesting that in all of these conflicts, Mas é interessante que em todos esses conflitos não parece haver um verdadeiro impulso pela paz. A menos que paz seja definida como reduzir o conflito, lidar com preocupações mútuas de segurança ou buscar um compromisso. Como esses diferentes povos podem viver lado a lado, isso não parece ser um tema muito comum. Em vez disso, volta-se à ideia de teremos paz quando o mal for derrotado. Sim, isso é basicamente uma mentalidade de a guerra é a paz. Você acha que os Estados Unidos têm disposição para isso agora, considerando todos os problemas econômicos que estão se acumulando? Como você sugeriu, Trump pode atuar como mediador e pacificador na Ucrânia, mas já se passou um ano de seu governo e os Estados Unidos ainda estão profundamente envolvidos. As armas são americanas, a inteligência é americana e os americanos ainda participam do planejamento e do financiamento da guerra. Então, ele pode se apresentar como o homem da paz o quanto quiser, mas não mudou muita coisa. É claro que isso prejudicou bastante o relacionamento com os europeus. Além disso, não parece que os Estados Unidos tenham realmente reduzido sua participação. Diante dos tempos difíceis no país, quanta disposição você acha que há em Washington hoje em dia para intensificar todas essas guerras? Bem, eu concordo completamente. E acho que a guerra é possível, apesar de tudo que você diz. Mas há um argumento muito forte contra isso. Um deles é que os Estados Unidos destacaram uma grande parte de sua marinha na costa da Venezuela. E eles têm tantos compromissos ao redor do mundo, incluindo agora na Venezuela, que não vão conseguir se concentrar na Ásia Ocidental. Além disso, a situação econômica está piorando nos Estados Unidos. Está piorando em todos os lugares, eu suponho. Mas, de qualquer forma, os Estados estão caminhando para um grande problema, como alguns estão prevendo. Está ficando mais difícil. E muitas pessoas estão falando em desistir do MAGA e em adotar o discurso de América em primeiro lugar, no sentido de acabar com as guerras. E isso não vai ser bem recebido por esse grupo de pessoas. É óbvio que Trump tem um certo segmento da sociedade que continuará com ele, mesmo que se descubra que ele fez algo ilegal com Jeffrey Epstein. Mesmo que haja provas concretas, acho que sempre haverá uma porcentagem que permanecerá fiel a ele. Mas muitas pessoas, uma parte significativa de seus apoiadores, estão desiludidas, e se ele entrar em guerra, a situação vai piorar ainda mais. Depois há a questão da guerra com o Irã. Os americanos e os israelenses não venceram, então o que acontecerá da próxima vez? O Irã estará mais preparado do que antes, e os israelenses serão atingidos com mais força. O Líbano é um grande compromisso, e o Hezbollah está se preparando para mais, digamos, para as guerras do futuro, as guerras mais modernas e de alta tecnologia. E se o regime israelense quiser entrar no Líbano, ou se quiser lutar, então vai ter que lidar com isso também. E depois há a Ucrânia, que está caminhando para uma espécie de clímax. Os russos estão avançando bastante e em algum momento, se as defesas da Ucrânia desabarem, isso pode ficar muito complicado. Então você tem uma situação muito... E ainda há os chineses realizando grandes manobras perto de Taiwan. E os americanos, se forem se envolver em outro conflito, não acho que isso vá terminar bem. Mas, por outro lado, não tenho dúvida de que também não vai terminar bem para eles, nem para os israelenses. Mas, por outro lado, temos o Trump. Acordamos uma manhã e ouvimos que ele bombardeou a Nigéria. Na manhã seguinte, ele bombardeou outro país, provavelmente um barco de pesca em algum lugar do Caribe. Não que algo seja certo. Ele conduziu negociações com o Irã e, no começo, os americanos estavam,
Bem, Wyckoff dizia uma coisa, depois mudaram as regras do jogo, e acabou que o tempo todo eles estavam, na verdade, conspirando para realizar um ataque ao Irã. Então é realmente impossível ter certeza de qualquer coisa. E é provavelmente por isso que os iranianos, o Hezbollah e a resistência estão todos se preparando para o pior. Enquanto falamos, está sendo gravado, claro, há também uma grande declaração saindo de Gaza, do Hamas. Eu não sei, nós não sabemos o que é, porque está acontecendo enquanto falamos. Mas a questão é que a resistência em Gaza não terminou, e não há dúvida de que o Hamas está se preparando para os próximos dias, semanas e meses. Se o regime israelense quiser se envolver no Líbano, isso dá ao Hamas e a seus aliados, a Jihad Islâmica Palestina, a oportunidade de causar mais danos ao regime israelense. É realmente impossível para mim dizer, porque o regime israelense, por sua natureza, não é capaz de ter paz. Ele vê os palestinos como Amaleque, os vê como inferiores. Se voltarmos à queixa da África do Sul ao Tribunal Internacional de Justiça, há cerca de 2 anos eles reuniram e está disponível online. Quer dizer, tenho certeza de que você já leu, mas se as pessoas quiserem reler, ou se os mais jovens quiserem dar uma olhada, a intenção de cometer genocídio estava lá. Foram publicadas declarações do primeiro-ministro do regime, do presidente do regime, do governador, do ministro da Defesa, de parlamentares, de membros do Knesset, de altos ministros do governo, todos expressando a intenção de realizar um genocídio. Então essa não é uma situação nova. Por quê? Porque eles viam os palestinos e ainda os veem como sub-humanos. Enquanto houver palestinos na Cisjordânia, palestinos em Gaza e palestinos que aceitaram a cidadania israelense, cerca de 20% da população do próprio regime, não vejo como possa haver paz. Well, the Trump administration's Bem, os esforços do governo Trump para... Bem, ele tenta sempre se posicionar como... Não tenho certeza de quantas guerras ele já encerrou até agora. Acho que ele afirma ter acabado com até 8 guerras. Mas é uma maneira estranha de, bem, acho que é uma boa forma de se promover, porque ele insiste muito na ideia de que é um pacificador, o que acredito também está ligado à sua obsessão com o Prêmio Nobel da Paz. Se essa é a imagem que as pessoas compram, então elas vão ignorar quando ele ataca a Venezuela ou faz aquele bombardeio casual no dia de Natal na Nigéria. Mas as pessoas ainda continuam com ele. É muito estranho ver como ele se promoveu. E acho que marketing é realmente a palavra certa para esse presidente empresário, que tem uma visão muito comercial do mundo. E também a violência real que ele persegue. Mas é claro que, além de pressionar Trump agora por esses objetivos militares em Gaza e no Líbano, também está sendo relatado que Netanyahu está tentando convencer Trump de que uma guerra, ou pelo menos a ameaça de uma guerra, contra o Irã é necessária para avançar em direção a um acordo aceitável. Agora, quando ele fala em ameaça de guerra, acho que isso atrairia Trump, porque parece algo fácil de conseguir. Ou seja, você ameaça um pouco, então obtém o que queria. No entanto, acho que a armadilha em que ele pode cair, se realmente não quiser essa guerra, é que uma vez feitas as ameaças, ele se compromete retoricamente. E quando não conseguir o que quer, parecerá fraco. Então, você terá outra forma de enquadrar a questão. Algo como, você vai ser o fraco que deixou o Irã se tornar uma potência nuclear? Ou será aquele que os fará se ajoelhar e trará paz ao mundo, mais ou menos? Dá para ver claramente a direção que isso está tomando. Quão provável você acha que é vermos outro ataque ao Irã? Pergunto isso porque os israelenses têm se concentrado não apenas no programa nuclear iraniano agora, mas também no fato de que o Irã está reconstituindo suas capacidades de mísseis. Essa é a principal narrativa vinda de Israel neste momento, de que eles precisam atacar o Irã nos próximos meses para reverter todo o progresso que o país fez na reconstrução de seu arsenal de mísseis. O que você acha dessa abordagem? What do you make of this
this approach? Well, there are lots of things that can be Bem, said. há muitas coisas First que of all, podem you ser ditas, recall, I think it was de like fato. Antes de tudo, se você se lembra, acho que foi por volta de 2015, quando Trump disse algo como: se eu atirar em alguém na Quinta Avenida, meus apoiadores ainda vão me apoiar. Não lembro as palavras exatas, mas era algo nesse sentido. E isso é verdade. A base dele, não importa o que aconteça, como eu disse antes, mesmo que haja imagens dele fazendo algo absolutamente horrível, acho que sempre haverá uma parcela de americanos que continuará ao lado dele. Não importa o que ele faça. Então Trump pode dizer que impediu 20 guerras. Isso não faz diferença para eles. Eles apenas repetem a narrativa. Mas eu não acho que esse grupo chegue perto de 50%. Nem mesmo 40%. Pelo que entendo, a taxa de aprovação dele agora está em torno de 40%. Existem números diferentes. Mas o futuro não parece bom, então as coisas só vão piorar para ele. Há, é claro, um argumento de que Trump poderia realizar um ataque em algum lugar para desviar a atenção de outros problemas, como a economia, como o caso Epstein. Isso é algo que ele poderia fazer. Na verdade, eu pessoalmente acho que toda essa questão da Nigéria tem mais a ver com distração do que qualquer outra coisa. Para dizer que ele é um protetor dos cristãos, mesmo que esteja matando cristãos no Caribe. Mas enfim, acho que no fim das contas haverá guerra. Não sei quando, nem como isso vai acontecer ou contra quem. Mas o regime israelense não é uma entidade capaz de viver em paz. E enquanto houver supremacia étnica, enquanto palestinos forem mortos todos os dias e libaneses forem assassinados todos os dias, não haverá estabilidade. There's not going to be stability. And E o governo israelense não é forte. Não é uma entidade poderosa. O simples fato de ele precisar ir a Washington mostra que se trata de um regime carente. Sem o apoio total dos Estados Unidos, eles realmente não conseguem fazer muita coisa. Por um lado, a mídia ocidental, os centros de pesquisa ocidentais e os líderes em torno de Netanyahu e outros falam sobre Israel ser uma superpotência regional. Mas uma superpotência regional não precisa que seu líder vá constantemente a Washington para convencer Washington a fazer algo por ela. Portanto, quando olhamos para isso, precisamos ter em mente que a opinião pública no Ocidente está se voltando contra o sionismo. O Ocidente, e aqui me refiro ao Ocidente político, enfrenta cada vez mais apelos das pessoas comuns para cuidar dos nossos próprios países, em vez de travar guerras no exterior. Take care of our country instead of carrying out wars abroad. It's going to be increasingly difficult. Vai ser cada vez mais difícil para Netanyahu, ou para qualquer pessoa no poder em Tel Aviv, pressionar os Estados Unidos a fazer no futuro o tipo de coisas que vinham fazendo no passado. Acho que o mundo está mudando. E acredito que a guerra na Ucrânia é, na verdade, importante para a nossa região. Uma vitória russa sobre a Ucrânia, independentemente do que algumas pessoas pensem sobre a natureza da guerra e sobre quem está certo ou errado, não será boa para Israel. Uma vitória russa será boa para o Irã, porque enfraquece o Ocidente. E isso vai ser, eu acho, uma péssima notícia para a União Europeia e uma péssima notícia para a OTAN. E não vai ser uma boa notícia para os Estados Unidos, independentemente de Trump tentar fingir que não tem nada a ver com isso. Vai ser uma notícia terrível para as elites políticas dos Estados Unidos, por muitos motivos. Então não acho que o tempo esteja do lado de Netanyahu. Mas isso, é claro, também pode ser um incentivo para agir agora. Atacar o Irã, porém, será muito custoso. As capacidades de mísseis do Irã estão espalhadas por todo o país e todas ficam profundamente subterrâneas. Os israelenses não conseguiram danificar um único míssil que estivesse no subsolo. Atingiram apenas alguns mísseis em seus lançadores.
Eles conseguiram danificar os portões ou pontos de entrada de alguns dos locais subterrâneos, mas nunca foram capazes de causar qualquer dano significativo a nenhuma parte do programa de mísseis. Pelo que entendo, os iranianos estão agora construindo novas bases subterrâneas e redesenhando as atuais para que tenham mais rotas de saída. Eles também contam com uma proteção muito maior contra drones. Não sei disso por nenhuma fonte oficial ou informação privilegiada, não tenho informações internas, mas pelo que entendo, os iranianos estão aumentando o número de mísseis de longo alcance e desenvolvendo mais bases na região leste do país. Isso significa que os iranianos lançarão mais mísseis a partir do leste, tornando muito mais difícil para o regime israelense lidar com eles, porque teriam que atravessar todo o Irã em vez de disparar da Síria ou do Iraque. Eles teriam que entrar profundamente no Irã para atacá-los, e isso os tornaria muito mais vulneráveis. O mesmo vale para os Estados Unidos, caso se envolvam. E há ainda outra questão. Se os Estados Unidos quiserem enfrentar o Irã, also se quiser agora, será como da última vez. Na última memória só se enviaram a 3 locais. E então eles foram e disseram, terminamos. Eles disseram, nós votamos. Enquanto Trump dizia, eliminamos o programa nuclear. O que obviamente não era o que o chefe da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos acreditava, e foi por isso que ele foi removido posteriormente. Mas deixando isso de lado, o número de bases subterrâneas de mísseis iranianas é enorme. Elas são imensas. Podem ser centenas. Portanto, os Estados Unidos terão que realizar uma longa campanha aérea contra o Irã. E isso colocará todas as bases americanas na região e os países que as abrigam em sérios apuros. Os americanos atingiram 3 alvos, lançaram algumas bombas, 14 acho, não me lembro do número exato. E então o Irã revidou e destruiu partes importantes da base deles no Catar. 6 dos mísseis atingiram o alvo e mais tarde, embora tenham negado no início, ficou claro que houve danos graves. Bem, se os americanos estão indo para a guerra, aquilo foi apenas um único ataque. Mas se os americanos pretendem travar uma guerra total contra o Irã, isso seria muito mais intenso. E é aí que os iranianos teriam de lidar com os americanos em todo o Golfo Pérsico. E aqueles regimes que abrigam bases dos Estados. Haverá conversas acontecendo. Mas os iranianos, as bases subterrâneas que usam contra o regime israelense, os mísseis que usam contra o regime israelense, tudo isso é apenas uma parte muito pequena do arsenal do Irã. O verdadeiro foco, a verdadeira força do Irã é a rede de bases subterrâneas que abrigam drones e mísseis de médio e curto alcance voltados para o Golfo Pérsico e o Oceano Índico. Porque o Irã não é, bem, a ameaça do regime israelense, é claro, com o total apoio do Ocidente por si só não representa grande perigo, isso é uma coisa. Mas a ameaça dos Estados Unidos sempre foi a principal prioridade para o Irã. E desde então, especialmente após as invasões do Afeganistão e do Iraque, os iranianos vêm se preparando para a guerra. Mesmo antes disso, essas bases subterrâneas que os iranianos construíram, em geral, não eram voltadas para o regime israelense. Eram voltadas para os Estados Unidos. Então, se os americanos começarem a atacar, você verá milhares de drones e milhares de mísseis de médio e curto alcance atingindo seus alvos muito rapidamente. Não em direção à Palestina, mas através do Golfo Pérsico, do Oceano Índico e do Estreito de Hormuz. E todos nós sabemos o quão largo é o Golfo Pérsico. Não é muito largo, e o Irã controla metade dele. É por isso que se chama Golfo Pérsico. Portanto, se houver uma guerra com os Estados Unidos, será o fim da economia global. O que os Estados Unidos fizeram da última vez foi apenas um pequeno ataque, mas se eles forem atrás das capacidades de defesa do Irã, isso significa uma luta pela existência. This was
Esse foi um bom argumento sobre por que o ataque inicial ao Irã foi um enorme erro. Porque agora, todo o argumento é que à medida que o Irã se prepara para um possível segundo ataque ou outra guerra, é claro que ele vai reconstruir ou desenvolver um poderoso instrumento de dissuasão. E o que os israelenses estão reclamando é que essa dissuasão agora consiste, bem, em armas convencionais. Isto é, como você disse, mísseis de longo alcance, drones e assim por diante. Mas isso deveria ter sido previsível. A ideia de que se pode bombardear o Irã e depois pedir ou exigir que o Irã abandone seu programa de mísseis e, essencialmente, não tenha nenhum tipo de dissuasão, nem mesmo convencional, simplesmente não faz sentido algum. Quer dizer, é muito difícil para qualquer pessoa explicar exatamente como isso funcionaria. E é por isso que fiquei um pouco surpreso com a forma como a Primeira Guerra foi travada. Achei que, se eles realmente estivessem indo atrás do Irã, um país grande como aquele, e depois tentassem simplesmente deixá-lo com o nariz sangrando, isso só fortaleceria as forças políticas que acreditam que não há espaço para compromisso e que precisam se armar até os dentes. Então pensei que eles poderiam fazer algo ainda mais agressivo. Mas você acha que outra guerra se desenrolaria de forma semelhante? Ou acha que os israelenses e os americanos poderiam até considerar o uso, por exemplo, de armas nucleares? Well, nuclear weapons, I think, would create Bem, as armas nucleares, eu acho, provocariam uma mudança completa nos assuntos globais. Os russos e os chineses veriam que todas as linhas vermelhas desapareceram. E isso, acredito, tornaria muito provável a chance de uma guerra mundial com armas nucleares. Quando você começa a falar sobre esse tipo de arma de uma forma que ameaça outros países, está realmente começando a apagar as últimas linhas vermelhas da humanidade. Além disso, o Irã é um país enorme e, após a guerra, a liderança e a inteligência iranianas mudaram a forma como operam. E para mim é claro, quero dizer, como iraniano, é evidente como, sabe, se alguém quiser falar, muitos dos altos funcionários são da minha universidade. A Universidade de Teherã sempre teve uma grande presença em todas as administrações. Por exemplo, colegas percebem que agora é mais difícil ter acesso a alguns de seus correspondentes no governo do que era antes da guerra. Então, a forma como o Irã se protege, sua inteligência, seus recursos, seu povo, mudou. E, você sabe, Iraniani sempre distingue sua strength de grow more year than youth. The Iranians have always said that they do not wish to pursue nuclear weapons. But also the Iranians have said that mas os iranianos também disseram que, se houver uma ameaça existencial ao país por meio de armas nucleares, então eles mudariam sua postura nuclear. O Dr. Karazi já afirmou isso 2 vezes. O Dr. Larijani, que foi ministro das Relações Exteriores durante o governo do presidente Khatami, também disse isso há algum tempo. Ele é agora o presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Portanto, o regime israelense não saberá, se eles realmente considerarem o uso de armas nucleares, o mundo não aceitará isso. Trump e os Estados Unidos, o governo norte-americano é pequeno demais para enfrentar esse tipo de resistência ou esse tipo de reação do mundo. Mas o que eu sei, e também o Irã tem um número enorme de bases subterrâneas e mísseis. E o Irã será implacável. Eles não podem. Os iranianos, na guerra anterior, não estavam usando suas armas. Na verdade, talvez eu tenha dito isso em outro programa, mas se a guerra tivesse durado 3 dias a mais, os iranianos estavam prestes a lançar um grande número de seus mísseis mais antigos, porque os israelenses tinham ficado sem interceptadores. No final, eles já não conseguiam nem interceptar nem avançar contra os mísseis iranianos. Então, os iranianos estavam se preparando para lançar uma enorme barragem de mísseis antigos, bem mais de 100, que teria devastado Tel Aviv. Mas eles não quiseram usá-los porque não são tão precisos. Eles são de uma geração mais velha. E o líder é muito insistente em não atingir alvos civis, locais civis, tanto quanto possível.
mas as forças armadas estavam se preparando para um ataque muito grande. Agora os iranianos tiveram meses para se preparar para a guerra. Sabe, como o Irã não participava de uma guerra desse tipo há muito tempo, muitas de suas capacidades existiam apenas no papel. Eram teóricas. E quando a guerra realmente começou, os iranianos perceberam que muito do que pensavam estava errado, ou que algumas das coisas que funcionavam melhor do que o esperado. Então começaram a se esforçar mais para desenvolver o que faziam bem e reavaliar suas deficiências. Assim, uma vez que você entra em guerra, é como os russos. Todos nós lembramos que nos primeiros anos houve muitos altos e baixos para os russos, e então eles começaram a se ajustar. Agora as forças armadas russas estão derrotando os ucranianos com muita facilidade. Eles os estão derrotando de uma forma muito diferente. É bem diferente do que era há 2 anos. Assim, os iranianos agora estão muito mais preparados para uma guerra de mísseis, uma guerra de drones e combate aéreo do que estavam há alguns meses. Não vai acabar bem para o regime israelense em nenhum caso. Seja com o Irã, com o Hezbollah, ou com a retomada do genocídio em Gaza. Sabe, ao contrário do que as pessoas no Ocidente, analistas e jornais ligados ao Estado dizem, de que Israel está mais forte, eu acho que o regime está muito mais vulnerável. Os Estados Unidos estão muito mais vulneráveis. E à medida que avançamos, isso vai piorar ainda mais. Então não vejo nada disso terminando bem para os israelenses. Mas, novamente, não estou dizendo que não possa acontecer, não se pode descartar nada. Mas o simples fato de você ter levantado essa questão sobre armas nucleares, Glenn, o que isso diz sobre o sionismo? O que isso diz sobre Israel? Que eles poderiam até contemplar, que você poderia até imaginar que eles talvez pensassem seriamente em usar armas nucleares. E não é só você. São muitas pessoas. Muitas pessoas falam sobre isso. O simples fato de ser algo que as pessoas conseguem imaginar que eles fariam já diz muito sobre quem eles são. Bem, essa seria a grande ironia. Não deveria ser tão irônico assim, mas considerando que essa é a principal acusação que eles usam contra o Irã, eu só quero perguntar uma coisa. Aliás, Glenn, antes que eu me esqueça, tem outra coisa surgindo. Um dos meios de comunicação controlados por Israel chama-se Iran International. É notícia falsa, 24 horas por dia. Agora eles estão dizendo que o Irã está colocando armas químicas, ou que tem informações de que o Irã está colocando armas químicas e biológicas em mísseis. As armas químicas, Saddam Hussein, tudo isso. Está claro o que eles estão fazendo. Bem, esse é o mesmo velho manual, então é sempre bom usá-lo. Você fez recentemente um programa sobre a questão nuclear do Irã, intitulado Uma Crise Fabricada. Eu queria saber, esta é a última pergunta, se você poderia explicar por que considera que a crise em torno do programa nuclear do Irã é fabricada. Porque sempre que alguém defende a guerra, seja no Ocidente ou em Israel, o foco acaba sendo o programa nuclear. It's always the nuclear program which is the focus. Bem, fui convidado pela Al Mayadeen Television para fazer um programa semanal, uma espécie de monólogo com cerca de 21 ou 22 minutos todas as sextas-feiras. Eles também o publicam em seu site em inglês, o Mayadeen English, e em sua conta no Twitter. Já fiz 4 até agora. O 4º será exibido nesta sexta-feira. Aquele de que você está falando é o 3º, que foi exibido acho que na sexta-feira passada. Nele, eu analiso a história do programa nuclear e como desde o início os americanos o criaram. Eles foram fundamentais. Isso foi durante o governo do Shah, e o país gastou muito dinheiro na época para construir infraestrutura. Na verdade, demais. Muito mais do que deveria. É como o que você vê do outro lado do Golfo Pérsico.
como eles gastam todo aquele dinheiro e compram um monte de sucata, armas que nunca usam e produtos ou equipamentos militares superfaturados do Ocidente. Foi isso que o Shah também fez. Então, o Irã gastou muito dinheiro desenvolvendo seu programa nuclear, e os americanos, os alemães e os franceses tiveram um papel central nisso. Depois, quando aconteceu a Revolução, eles se afastaram e impuseram sanções ao Irã. Assim, o Irã ficou com toda aquela infraestrutura inacabada e milhares de pessoas que haviam sido treinadas, algumas delas nos Estados Unidos. Durante a guerra, é claro, os iranianos não puderam fazer muita coisa, porque estavam concentrados em defender o país. Mas depois da guerra, eles quiseram reiniciar o programa nuclear e o Ocidente o bloqueou. Então começou a crise, as acusações e depois disso várias negociações. Eu destaco como, toda vez que os iranianos se sentaram para negociar com os Estados Unidos, os americanos os traíram. Há cerca de 20 e poucos anos eles tinham um acordo durante o governo Khatami e os iranianos cumpriram todas as suas obrigações, mas os europeus não cumpriram nenhuma das deles. Depois houve, não sei se você se lembra, quando Obama enviou o presidente brasileiro Lula e Erdogan ao Irã para negociar com os iranianos. Ele lhes deu um mandato limitado para negociar um acordo dentro de um determinado quadro, e Obama esperava que os iranianos não aceitassem. Mas os iranianos aceitaram. Então Obama prosseguiu e disse: esqueçam, vamos impor sanções de qualquer maneira. Ou seja, ele não estava realmente disposto a negociar. É algo parecido com os acordos de Minsk e os russos, a forma como os russos, o Ocidente e os europeus negociaram. Mais tarde, vimos que o ex-presidente francês Hollande e a ex-chanceler alemã Merkel disseram em entrevistas que estavam apenas ganhando tempo. Nunca foi algo sério. Os acordos de Minsk I e II nunca tiveram a intenção de pôr fim a tudo isso. Serviram apenas para ajudar o governo ucraniano a se preparar para uma guerra posterior. Toda a questão com o Irã, como aqueles que assistem ao programa verão, novamente este é o terceiro programa. Houve 2 antes, um na semana anterior e outro na semana seguinte, e estou fazendo um por semana por enquanto. Mas no que foi ao ar nesta sexta-feira, eu mostro como, em várias ocasiões eles negociaram, mas o Ocidente nunca agiu de boa fé. Eles estão sempre fazendo alegações absurdas sobre o Irã para justificar suas políticas. E no Ocidente, as pessoas são facilmente enganadas. A grande mídia sai por aí demonizando, assim como fez com Saddam Hussein. Eles são bons em convencer as pessoas de que estão enfrentando um perigo imenso. Algumas pesquisas nos Estados Unidos mostram que um número significativo de americanos realmente acredita que o país está sendo ameaçado pela Venezuela. The country is being threatened by Venezuela. So they probably can't find Venezuela on the map. Então, eles provavelmente não conseguem encontrar a Venezuela em um mapa, mas isso torna mais fácil para eles executarem políticas ultrajantes, imperialistas e mortais. Mas, novamente, ainda precisamos ter em mente, apesar de tudo isso, o que você mencionou no início do programa, que os problemas que os Estados Unidos enfrentam hoje são muito diferentes dos que enfrentavam há 20 ou 30 anos. Os Estados Unidos de hoje não são os Estados Unidos após a queda da União Soviética. Não são os Estados Unidos do início dos anos 2000, no começo deste século, depois do 11 de setembro. Este é um país cuja sorte vem piorando há muito tempo. É exatamente por isso que Trump chegou ao poder em primeiro lugar. E pelo que podemos ver, as coisas só estão piorando. Bem, obrigado por dedicar um tempo para esclarecer esses acontecimentos. Vou acompanhar atentamente a reunião entre Trump e Netanyahu, tentando filtrar todo o marketing, a autopromoção e, para ser sincero, as besteiras. E sim, ver em que direção eles estão indo, porque parece que neste momento, com a guerra prestes a começar contra a Venezuela, a crise prestes a se desenrolar na Ucrânia, as tensões crescentes com a China, tudo isso tornaria, eu acho, a pior inção em segundo menos.
Sim, na verdade acho que cada uma dessas já seria um passo longe demais, mas esta aqui seria outro passo longe demais.